Olá, eu sou Daniel Cabaleiro, sou um artista visual. Vim aqui para falar um pouco de meio ambiente com a cidade, sobre natureza, o Cerrado, tudo ao redor de um trabalho, um projeto de arte que eu faço numa praça pública aqui em São Paulo, que chama Cerrado Infinito. O Cerrado Infinito, ele é uma reconstrução da visualidade da vegetação nativa de São Paulo antes da cidade. E ele é meio que uma resposta a uma pergunta que eu me fiz há uns anos anteriores, né? Aproximadamente 2009, que era qual é a natureza de São Paulo, o que existia aqui antes da cidade, né? Foi uma pesquisa que eu iniciei naquela época, onde eu fui visitar desde jardins, parques, até algumas reservas dentro da cidade. Mas o que eu queria entender é o que tinha antes dos edifícios, das casas, né? Que tipo de vegetação teria aqui, como que era essa paisagem. E rapidamente percebi que não encontraria isso em jardins, e nessas áreas que sobraram, elas são áreas muito construídas pelo homem, elas não são naturais. Então, depois de um certo tempo, comecei a entrar em terrenos baldios e tentar ver o que tinha nessas áreas, nesses lugares que a gente passa por eles e nem percebe o que tem dentro, né? Em geral, aquele matagal alto, né? Associação a lixo, alguma coisa que não é muito agradável, né? Os terrenos baldios são áreas invisíveis, né, na cidade. Eles não são uma referência em geral, né? Ninguém se encontra num terreno baldio. Vou te ver à tarde naquele terreno baldio. Esse tipo de coisa não existe, né? Então, o fato deles estarem sempre abandonados, ter pouca presença humana, faz com que a vegetação que se desenvolve ali, ela se desenvolva livremente. E sem cuidados, sem podas, sem nenhum tipo de construção de jardinagem. Então eu passei algumas temporadas em vários que eu fui visitando, até começar a entender visualmente dois tipos de vegetação que tinha nessa situação. Uma vegetação que era uma vegetação extremamente desordenada e agressiva, que são plantas invasoras, são plantas que a gente trouxe com paisagismo, com uma série de atividades desde a época da colônia, né? São plantas que escapam dos jardins, né? Que invadem essas áreas e ali elas tentam se reorganizar como natureza. É o matagal que a gente normalmente associa a essas áreas. Então é uma vegetação, não é uma vegetação muito tranquila, né? São plantas de muitos países diferentes, que não têm conexão entre si, que estão tentando justamente criar uma situação que elas possam sobreviver à cidade, à nossa dinâmica urbana. E então é uma vegetação onde uma planta cresce em cima da outra, tenta abafar a outra, tenta pegar o sol, os nutrientes. Então é uma competição bem selvagem. Então nesse aspecto, eu acho que eu comecei a pensar nesses lugares como realmente um lugar onde a natureza de alguma maneira está operando ali, né? Está tentando se reorganizar. Mas junto com essa vegetação, que é a mais óbvia, né, que a gente associa, eu comecei a perceber que tinha uma vegetação mais calma, mais tranquila, mais harmônica entre as espécies de plantas, né? Essa constatação, ela se dá depois de muito tempo de observação, porque normalmente quando a gente entra numa área verde, a gente que não tem essa intimidade com a vegetação, que é da cidade, vê uma massa verde uniforme, tem um tipo de uma miopia vegetal, a gente não
não sabe identificar as espécies, né? Não sabe identificar que tipo de vegetação é aquela, né? Então é preciso ter um pouco de contemplação, de calma, né? De convívio. E a partir desse convívio comecei a estabelecer que tinha dois tipos de vegetação. Essa que eu narrei, que é essa vegetação de matagal, e outra vegetação que, como eu falei, era mais tranquila. Essa vegetação, ela é uma vegetação campestre. É uma vegetação de capins, de pequenos arbustos e algumas plantas que parece que elas realmente têm uma relação entre si, uma simbiose, né? Uma favorece a outra, uma nasce embaixo de outra, tem uma harmonia, né? E essa coexistência desses dois grupos me intrigou bastante. E aí eu comecei a pesquisar exatamente essa vegetação mais serena, vamos dizer assim, e fui entendendo que ela era uma vegetação de campos, uma vegetação associada ao cerrado. E aí eu pensei, cerrado em São Paulo, como que seria isso, né? E aí a história revela as coisas, né? São Paulo, ele começou como uma vila, a Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga, né? E os Campos de Piratininga, o que eram? Era uma área de vegetação campestre, né? O nome indica, de capins, de árvores retorcidas, de pequenos arbustos, ou seja, o cerrado. E aí isso entrou, de certa maneira, num certo choque, porque a gente, urbanizado, vivendo, nascido na cidade, a gente nunca ouviu falar do Cerrado, não se fala muito do Cerrado. Se fala da Amazônia, se fala da Mata Atlântica, que é onde a gente está, né? Sempre a Mata Atlântica quase desaparecendo, então muitas campanhas em cima disso. A gente cresceu com essa ideia da Mata Atlântica aqui na cidade. Então, quando comecei a perceber a coisa do Cerrado e a encontrar outros pesquisadores do assunto, eu fui aos poucos constatando e pesquisando em relatos de naturalistas, de artistas viajantes, dos jesuítas, bandeirantes, toda essa história de São Paulo, que na verdade o que existia aqui na região eram campos de cerrado, e o que é muito curioso, porque a gente está justamente numa área que normalmente seria o domínio da Mata Atlântica, né? Então, como que tem cerrado dentro de uma área de Mata Atlântica e como que São Paulo, então, cresce em cima de um cerrado, de um campo de cerrado? Para entender isso, talvez eu teria que contar um pouquinho de história de São Paulo, coisa simples, mas a gente teria que voltar um pouco à colonização, à época do descobrimento, à época da exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi a primeira atividade dos portugueses aqui, né? E o pau-brasil ele dá em todo o Nordeste, na Mata Atlântica do Nordeste, e vai vindo até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para baixo, portanto, São Paulo, não tem pau-brasil. Então, os portugueses, nos primeiros anos, os 40 anos do descobrimento, eles nunca vinham para São Paulo. Eles não tinham nenhum interesse. Eles vinham com seus barcos, paravam na Bahia, no Rio, lugares desse tipo, e trocavam com os índios as toras do pau-brasil por facões, por necessidades, por produtos que para os índios era uma grande novidade, era um avanço tecnológico também. Então existia uma certa tranquilidade nessa relação comercial dos portugueses com os índios, nessa troca pelo pau-brasil. E durante algumas décadas foi assim. Até que alguns portugueses que ficavam aqui, que começaram a querer viver com os índios, né? E com razão, porque talvez a forma de viver dos índios na época fosse mais saudável do que a de Portugal na época medieval, né?
Então, alguns portugueses, por vários motivos, eles acabavam ficando aqui, andando com os índios, né? E nessas caminhadas e andanças, e tinha muito índio, né? E muita cidade indígena, a gente não associa índios com cidades, mas tinham povos muito desenvolvidos aqui, né? Eles descobriram caminhos indígenas, trilhas, estradas que levavam a vários lugares pelo continente sul-americano. Entre essas, essas trilhas são chamadas de peabirus, né? Uma que saía de São Vicente, onde hoje é a cidade de São Vicente, e que passa por São Paulo e vai até Cusco, no Peru, ou seja, no Império Inca. Então, os guaranis do litoral de São Paulo, eles se conectavam com os incas do altiplano peruano. E quando esses europeus viram o Império Inca, eles voltaram falando de uma cidade cheia de ouro, né? Cheia de riquezas. E claro que isso atraiu a ambição da colônia, do reino da Espanha e de Portugal, que é o que partilhava essa parte da América do Sul, né? Tratado de Tordesilhas, essas histórias todas. Então, esse é o motivo de se ocupar abaixo do Rio de Janeiro. Encontrar essa trilha e chegar nesse império para saquear, para buscar o ouro, né? Em vez de pegar o pau-brasil, levar para a Europa para fazer tinta vermelha e vender, eles já vinham aqui tentar pegar o ouro de uma vez, né? Então, é interessante pensar nessa história e na psicologia das próprias pessoas da cidade e como que evoluiu a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é meio forte de falar, mas a ocupação aqui, ela começa, portanto, com um objetivo, que é roubar o ouro dos incas. E para fazer isso teria que atravessar o continente, né? Os espanhóis não poderiam acessar nessa parte onde está São Paulo por causa da divisão. Então eles foram pela parte de cima, eles foram pelo Panamá, pelo estreito ali da América Central, para tentar atravessar os oceanos. Tem a história deles terem desmontado os navios e atravessado a floresta para montar no Oceano Pacífico e a partir daí, com os navios remontados, chegar no Peru. E foi o que aconteceu, eles chegaram antes e conseguiram fazer a conquista do povo indígena Inca, né? Enquanto que aqui em São Paulo, em São Vicente, eles tinham que, primeiro desafio, escalar, subir a Serra do Mar. A Serra do Mar da Mata Atlântica, que todo mundo conhece quando vai para a praia, né? O pessoal de São Paulo, da cidade de São Paulo, quando desce a Serra do Mar para ir para a praia, passa no meio da Mata Atlântica. E talvez daí que vem essa ideia de que aqui era tudo Mata Atlântica, porque é o que sobrou, é o que a gente visualiza, né? Mas, voltando aos portugueses, eles tinham que subir essa montanha, que é bem íngreme, numa Mata Atlântica original, preservada, com árvores gigantescas, escura, úmida, é uma floresta margeando o mar, cheia de neblina, cheia de garoa, cheia de borrachudos, cobras, onças, barro. E eles não tinham nenhum equipamento especial de alpinismo como a gente tem hoje, nem tênis, nem desodorante, nem repelente, nem nada disso. E tinham os índios, que dentro de uma situação de floresta escura, cheia de árvores, eles eram invencíveis. Então, alguns poucos portugueses nunca conseguiriam se estabelecer aqui, se aqui fosse uma grande floresta de Mata Atlântica. Seria impossível, no contexto daquela época. O que aconteceu é que quando eles têm que fazer alianças, né, tem uma série de... Não vou entrar muito em detalhe histórico, mas eles têm que fazer alianças com os índios. Então vai ter uma tribo a favor, uma tribo contra, vai ter briga entre essas tribos, vai ter uma série de questões. Tem outros colonizadores, tem franceses, tem outros povos ali disputando as mesmas coisas, os próprios espanhóis. Mas eles fazem as suas alianças, conseguem subir a Serra do Mar, e quando eles chegam na Serra do Mar,
eles encontram uma área aberta, uma área de campo, uma área campestre. É o que se chama cerrado, né? Os campos de Piratininga, né? E aí é curioso pensar nesses campos de Piratininga e nesse cerrado. A primeira questão é, se o motivo de São Paulo existir originariamente, de se ocupar essa região aqui, foi tentar descobrir a trilha do Piabiru e percorrê-la aí até Cusco, né? Isso só é possível porque eles conseguiram um lugar para conseguir estabelecer uma base, né? Um lugar para ficar, que não fosse no litoral, que fosse no interior. E isso só aconteceu por causa da vegetação. Então eu posso afirmar, assim, e algum estudioso pode me contestar, mas São Paulo só é possível, ela só existe por causa dessa vegetação de cerrado que existia aqui. Porque a vegetação de cerrado ela é aberta, você consegue ver os índios vindo e se preparar para isso. Ainda mais onde a gente estabeleceu a cidade, que é no pátio do colégio, naquele morro, né? Que ele tem uma série de características. Tem o rio Anhangabaú, que é um rio encantado, que só os pajés podem entrar. Ele é, vamos dizer assim, mal assombrado, né? Os índios nunca poderiam atacar por ali. E do outro lado você tem o rio Tamanduateí, o rio dos tamanduás, né? Que já indica também a presença do cerrado, que é um pântano, que é uma área intransponível, que você está no morro e você tenta atacar o morro pelo pântano, não vai dar certo, né? De maneira que eles só tinham uma área onde eles poderiam serem atacados, então eles estavam numa área mais alta, eles conseguiam ver os movimentos e se defender, e não deve ter sido fácil. São Paulo quase acabou algumas vezes pelos ataques indígenas, mas eles conseguiram, tanto que a gente está aqui, né? E é interessante pensar eu gosto de pensar em uma relação afetiva dos colonizadores, na minha imaginação, mas acho que deve ser possível, com esse lugar. Porque imagina os caras pegando o mar com aqueles barquinhos de madeira, atravessando o oceano, depois tendo que atravessar toda a Mata Atlântica, para eles um ambiente totalmente hostil, né? Não existia essa visão de beleza da mata tropical naquela época. Aquilo era o inferno verde, né? Era um lugar que os seres humanos não conseguiam viver, né? Na concepção europeia, né? É um lugar difícil. Então, depois de tudo isso, eles chegam num lugar como o Cerrado de São Paulo, os campos de Piratininga, que é muito, muito parecido com a vegetação da borda do Mediterrâneo, de Portugal, da Espanha, da França, vai até a Grécia, o Marrocos. Toda a vegetação mediterrânea, do Mediterrâneo, ela é chamada de garrigue. Ela, inclusive fui lá esse ano, estive na França e fui pesquisar essa vegetação. Ela realmente é um cerrado, ela visualmente, espacialmente, a relação das plantas e das árvores, a sensação do corpo, assim, é como se você estivesse num cerrado. E é um cerrado muito particular, é um cerrado que tem pinheiros, né? Estamos na Europa, né? Não é um cerrado, né? Mas é uma área que tem uma influência da savana africana. Enfim, é uma história mais longa, mas visualmente ela é muito análoga ao cerrado. Tanto que muitas plantas aqui de São Paulo têm nomes de plantas europeias. Por exemplo, tem o alecrim do campo, que não é um alecrim, mas ele parece o alecrim que é abundante lá nessa vegetação europeia, né? Então, quando esses portugueses chegam aqui e veem essa vegetação, eles se sentem muito confortáveis, muito em casa, porque eles são pessoas que cresceram nesse ambiente de cerrado europeu. Então, acho que começa a rolar uma certa nostalgia de casa, um bom lugar para viver, e aí eles começam a querer ficar realmente aqui. E depois que,
Portugal perde essa corrida do ouro de invasão e conquista do povo inca, alguns ficam aqui e aí continua a vila de São Paulo e o seu desenvolvimento, mesmo que secundário, mesmo sem tanta ênfase, né, porque não tinha muito mais sentido, né, isso vai dar nos bandeirantes, em outros processos de cultivos de cana, de café, até chegar na urbanização da cidade mesmo, né, que é mais recente, de um século e pouco para cá. Mas eles ficam aqui, né? E esse cerrado ele existiu enquanto a cidade não o devorou, né? Os últimos registros mais consistentes dessa vegetação foi feita na primeira metade do século passado por alguns naturalistas, e logo depois esse grande slogan que a gente tem da cidade que não para fez com que a cidade se desenvolvesse e engolisse toda essa paisagem da qual ela nasceu, e esse cerrado então ser extinto, né? E aí, para pensar, para fechar essa ideia, queria dizer assim que o cerrado ele existe aqui porque ele é uma vegetação muito mais antiga do que a vegetação da Mata Atlântica, e esse cerrado de São Paulo ele é um relicto, né? Ele é uma vegetação, então, uma amostra de vegetação sobrevivente de eras mais antigas. E eu gosto de pensar que o Cerrado de São Paulo ele é o primeiro cerrado, ele é a porta do sertão. Foi daqui que a gente definiu toda a ocupação do território, que definiu o país do Brasil. E o Cerrado é um bioma que praticamente só existe no Brasil e que cola todos os outros estão ao redor do Cerrado. Tem um pouquinho no Paraguai, na Bolívia, alguma coisinha, mas ele é essencialmente um bioma brasileiro, né? A savana brasileira. E, bom, tudo isso eu fui pesquisando a partir de um terreno baldio, a partir dessas ideias. E aí, voltando para o Cerrado Infinito, o que eu fazia era fazer desenhos e observação dessas plantas para estudos botânicos, ainda elaborando isso como um trabalho de arte, né? E coletando essas plantas e para justamente fazer esses estudos. E à medida que fui coletando algumas sementes, algumas mudas e fui plantando no meu jardim em casa, essa vegetação foi crescendo, criando forma, e quando me dei conta eu tinha um fragmento de cerrado no meu jardim. Tinha uma visualidade de uma série de plantas que estão por aí pela cidade, esparsas, que são sobreviventes dessa época, e é como um jogo de quebra-cabeça, assim, como pegar uma peça em cada bairro da cidade, muito mais na periferia do que no centro, que o centro já foi todo revirado, né? Mas ainda tem algumas coisinhas por aqui. E aí eu acho que o trabalho começou a acontecer à medida que esse jardim foi se desenvolvendo, né? De conseguir trazer essa paisagem de volta, né? E isso gerou uma exposição de arte, onde eu fiz uma instalação que eu levei meu jardim para dentro de uma galeria. E eu já tinha feito uma série de trabalhos sobre esse assunto e pensei que estava na hora disso voltar para a cidade, para as pessoas terem um convívio, né? Uma relação com essa vegetação, né? E aí que eu fui parar numa praça perto de casa, a Praça Homero Silva, na Pompeia, que é uma praça famosa, chamada de... Tem um nome também popular de Praça da Nascente, porque ela tem várias nascentes. Essas nascentes formam o córrego do Água Preta, que é um córrego importante que alimenta o rio Tietê, desce a Avenida Pompeia e entra pelo bairro, passa pelo Sesc Pompeia e tudo. E essas águas, elas nascem nessa praça,
que ela fica entre a Pompeia e o bairro do Sumaré. E o bairro do Sumaré, a Pompeia, completamente são bairros que estão dentro dessa área de cerrado. A característica bem presente é a terra vermelha. Cada vez que constrói uma casa, que vai fazer a fundação de um prédio, saem algumas toneladas dessa terra vermelha, que é a terra do cerrado. A terra da Mata Atlântica, geralmente, ela tem a matéria orgânica, é uma terra preta, né? E a terra do cerrado é uma terra vermelha e mais pobre de nutrientes, né? E aí, quando você vê as construções, essa terra que está soterrada no concreto, ela volta ao ar, né? Volta à paisagem, à visualidade. A gente, por algumas semanas, consegue ver essa terra vermelha que a gente esqueceu dela na cidade, consegue ver ela de volta, né? E aí, quando comecei o projeto do Cerrado na praça, as pessoas acharam muito interessante, né, a ideia de trazer vegetação do Cerrado, mas elas não entendiam de onde vinha essa vegetação. Se eu trazia de Goiás, do Tocantins e Minas. Ninguém sabia na cidade ainda que essa... Não se falava disso, né, de que aqui teria o tal do Cerrado. E aí... E muito por conta disso, de saber que eu não poderia simplesmente plantar um jardim de cerrado e ir embora, que eu teria que ficar cuidando disso continuamente, infinitamente, né? Daí que surgiu o Cerrado Infinito, que foi construído a partir da ideia de fazer uma trilha, uma caminhada. Então, a gente foi descolonizando a praça aos poucos, tirando gramados e plantas que são exóticas, que não tem nada a ver com São Paulo, né? Nem com o Brasil. E à medida que a gente foi trocando essa vegetação e fazendo mutirões, é um trabalho em processo, é um trabalho coletivo, ele é feito com... Ele só é possível ser feito com as pessoas apoiando, participando, pensando junto. Ele não é um disco voador que aterriza, né? Portanto, ele tem que ser feito pela coletividade do local. Então, durante alguns anos, a partir de 2015, várias pessoas me ajudaram a abrir um pouco mais essa trilha dentro da praça, retirar essas plantas exóticas, descolonizar esse território para trazer de volta essa vegetação originária da cidade. E aí o trabalho foi ganhando força à medida que essa trilha crescia, essa vegetação se desenvolveu e a gente conseguiu então criar essa visualidade do que eram esses campos de Piratininga, esse lugar onde a cidade nasceu. E esse trabalho, ele se tornou bem importante para mim, porque ele meio que catalisou todas as ideias ao redor dessa minha pergunta, né, o que tinha antes aqui em São Paulo. E muita gente participou, biólogos, botânicos, artistas. A gente fez vários eventos chamados Descolonization, que são um tipo de um happening, um tipo de um piquenique com performances, com leituras, com debates, com comidinhas, plantas de cerrado. A gente chegou a fazer uma cerveja com uma planta do Cerrado Infinito para aromatizar a cerveja. E uma série de atividades que elas buscam contar essa história e friccionar a nossa vida urbana com uma tentativa de um pensamento mais da natureza que seria possível aqui, né? E
e tentar então criar uma nova cultura do cerrado em São Paulo. Essa cultura do cerrado em São Paulo, ela e o Cerrado Infinito, ela passa primeiro por uma ressignificação dessas plantas que elas vêm de terrenos baldios, portanto elas são matagal, algo que tem que ser destruído, né? Então a primeira questão é estar lá e ressignificar essa vegetação tão associada a algo ruim por algo bom, né? Por uma ideia de natureza, né? E tudo isso tem... eu costumo dizer que é um trabalho de arte, né? É um trabalho de arte, um processo de arte, mas me perguntam muito sobre o ativismo desse projeto. E eu sempre saio um pouco de lado, eu não gosto muito de me colocar como ativista, porque eu acho que o projeto é um projeto de arte. Eu sei que, enfim, existe... O ativismo é parte do repertório das artes, da arte contemporânea. Mas, e aí acho que agora, nesses momentos finais, que a minha fala talvez seja mais interessante, o que eu queria dizer é que o ativismo, né, feito na cidade, nas cidades, ele parte, às vezes, de ideias muito romantizadas, porque a gente não tem essa relação mais com a natureza. Então, a gente está reconstruindo isso, está aprendendo, né? Então, o Cerrado, ele foi, e ele acho que é importante, porque ele traz relações que a gente não está acostumado. Vou explicar. As cidades se desenvolvem em cima da agricultura, né? Nós éramos nômades, depois a gente começou a desenvolver hortas e roças e um ambiente rural onde a gente se estabelece e depois se transforma em cidades. Então as pessoas da cidade, elas descendem da agricultura, mesmo que elas não tenham nenhuma conexão. Mas a nossa cultura relacionada às plantas, ela está muito baseada nessas questões da agricultura, como, por exemplo, o adubo, a ideia da fertilidade, né? A agricultura começa lá no Oriente, né? E a ideia, ela está sempre na fertilidade, no humus e minhoca, nas composteiras que muita gente tem, né, de reciclar o próprio lixo. Então, essas ideias, elas acabam harmonizando com ideias da floresta, ideias da Amazônia, da Mata Atlântica, das grandes florestas, onde existe muita matéria orgânica, muita terra preta, portanto, né? E aí você tem agrofloresta, permacultura de vários tipos, né? Que justamente a agrofloresta, né, ela vai utilizar essa ideia da terra viva, dessa terra fértil, com minhocas e bichinhos e tudo mais, com uma ideia de renascimento da natureza, né? Então as pessoas urbanas, elas fazem um jardim e para elas aquilo é a natureza, é a Mata Atlântica, né? Aquele jardim, né? Aquele vasinho de plantas, que é uma coisa muito legal, é um começo, né? de retomada dessa relação. O Cerrado e o Cerrado Infinito como projeto, ele trouxe uma coisa que as pessoas não imaginavam, que é uma terra ruim, uma terra vermelha, arenosa, pobre de nutrientes, e que você nunca deve adubá-la. Porque se você aduba essa vegetação do Cerrado, ela simplesmente morre. Simplesmente ela não prospera numa terra adubada. São plantas que se desenvolveram nessa terra ruim. Então, o que o projeto acaba trazendo, a partir dessa questão da terra ruim, é que você tem que repensar toda a tua relação com a natureza, né? Já tem que repensar e ressignificar uma vegetação associada a terrenos baldios. Você já tem que entender que as tuas técnicas, o pouquinho que você aprendeu
Você, ativista, pessoa ligada a meio ambiente dentro da cidade, que está lá com teu saquinho de hummus e minhoca. O Cerrado, ele fala, não quero, eu não preciso disso. E aí você tem que repensar essa relação. Como que eu me relaciono com essas plantas agora, se não se trata de eu regar, se não se trata de eu adubar? Pode parecer uma coisa boba, mas isso muda completamente várias operações do processo de desenvolver o Cerrado e de se relacionar com ele. E a partir disso, talvez, imagino eu, espero, que isso também crie uma visualidade das pessoas do que é o Cerrado e da importância dele, né? Então, se a gente for ver hoje, o Cerrado ele vai ser extinto, não tem milagre, né? Com a política que a gente tem, isso não vem da política atual, mas claro que a política atual é a mais agressiva que já existiu, mas no processo que a gente está hoje economicamente no Brasil, o agronegócio como o pilar da economia e tudo mais, o Cerrado está desaparecendo. E quando comecei o projeto há uns 6 anos e meio atrás, se estimava que em 10 anos talvez ele entraria em colapso. Alguns pesquisadores bem sérios falavam isso. E hoje, que a gente não tem acesso aos dados com clareza, né, que existe todo um estímulo à destruição, não sei te dizer, mas eu não confio muito nas estatísticas oficiais. Eu acredito que não tem muita condição do Cerrado sobreviver do jeito que a gente tem lidado com essa vegetação. Primeiro porque é uma vegetação, eu costumo chamar de terreno baldio mesmo, o terreno baldio original. Primeira coisa que as pessoas pensam quando vem uma área de cerrado, e foi o que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, é o que eu posso fazer em cima disso? Né? Ele parece ser um lugar próprio para você construir algo, para você modificar. Né? Diferente da floresta que a gente aprendeu nas últimas décadas a respeitar, pelo menos simbolicamente, as árvores. Mas quando você fala de capins, de arbustos, a gente sempre associa isso a um matagal de um terreno baldio qualquer. Então, o Cerrado, ele botam fogo na Amazônia, todo mundo sai na rua. Botam fogo no Cerrado, já nem tanto. Né? Ele não é visto, ele não é percebido. Né? Então, esse é um grande problema, porque o Cerrado, se o Brasil ficar sem o Cerrado, a consequência mais radical e mais certeira que vai acontecer é que a gente vai ficar sem água e que tudo vai desertificar. Porque o Cerrado é a vegetação que captura a água da atmosfera e absorve essa umidade e traz para o subsolo e alimenta os aquíferos do Brasil inteiro. Dos 13 aquíferos, não sei quantos, 9 são alimentados pelo Cerrado do Centro-Oeste. E todo ano tem rios desaparecendo, secando, assoreando, né? Essa conta não fecha, né? E a gente já está vendo, já está passando agora no momento por uma seca. Então, a questão inevitável é que quando o Cerrado acabar, a água do Brasil vai acabar junto, a gente vai ficar sem água e não vai poder tomar banho, ou algumas outras coisas. Então, não é muito prudente, né, a gente destruir tudo e essas ideias não entram na cabeça das pessoas tão facilmente, né? Então, é um assunto que tem que ser debatido, falado infinitamente. Então, quando a gente pensar em preservação da natureza, a gente tem que pensar nas relações da floresta, da savana, da caatinga. Enfim, cada bioma tem o seu sentido de estar lá, né? E quando a gente pensa em ambientalismo, ecologia, com a ideia da fertilização da terra preta, é uma ideia redutora que vem da agricultura e que não contempla todos os lugares.
Ela pode ser apropriada na floresta, na Mata Atlântica e na Amazônia, mas não é talvez apropriada no Pantanal e no Cerrado e em outros biomas que a gente tem. Então, é necessário um amadurecimento maior do pensamento ambientalista em geral, ativista, né? Enfim, são esses os debates que o projeto do Cerrado Infinito proporcionou ao longo de todo esse tempo. Já são 6 anos e meio, estamos indo para o 7º, estamos passando pela Covid. Com a Covid o projeto ele congelou, porque é um projeto coletivo, então ele não, vamos dizer assim, não pode funcionar no momento em que está todo mundo em casa, em quarentena, né? E eu não queria me responsabilizar por alguma contaminação de alguém. Então, desde a Covid, esses mutirões, esses eventos que a gente fazia, eles foram cancelados, eles foram suspensos, né? E agora, cada vez mais, com a Covid sob controle, esperamos, né? A ideia do projeto continuar, né? Bom, e visitem, vão lá visitar, ele ainda está lá, apesar da Covid, apesar das atividades mais restritas, é um projeto que ele pulsa sozinho, né? Então as pessoas vão lá, andam na trilha, visitam, convivem com as plantas e elas falam com as pessoas, né? As plantas falam com as pessoas, né? A ideia de coexistir, conviver com essa vegetação. E a partir dessa coexistência, mudar a cultura da cidade, né? Mudar essa percepção de natureza e de relação do ambiente urbano de como que ele se constrói, né? De que maneira a gente constrói nosso ecossistema urbano de uma maneira que seja com mais vitalidade para todos, né? Então é isso, aí eu convido vocês a visitarem o Cerrado Infinito e agradeço pela oportunidade de falar do trabalho.